E aí pessoal, mais um vídeo sobre investimentos. Hoje vamos falar da Taesa, uma das maiores empresas de transmissão de energia elétrica do Brasil. Vamos fazer uma análise completa, indo desde a história da empresa até os dividendos que ela oferece aos acionistas. Vamos discutir o que está acontecendo com a Taesa, vamos falar sobre os seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2023 e o leilão da Enel. Também vamos falar sobre o preço teto das ações da Taesa e ainda muito mais coisas. Então se você está interessado em investimentos e quer entender um pouco mais sobre a Taesa, esse vídeo é para você. Vamos começar? Mas o que é a Taesa? Vamos descobrir isso agora. A Taesa, ou Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., é uma das maiores empresas privadas de transmissão de energia elétrica do Brasil. Ela é responsável pela construção, operação e manutenção de ativos de transmissão de energia elétrica, com mais de 11 mil quilômetros de linhas em operação e mais de 2.500 quilômetros em construção ainda. A missão da Taesa é conectar o Brasil com uma energia segura e confiável, transmitindo energia elétrica com excelência de maneira contínua e eficiente, garantindo rentabilidade e sustentabilidade. Eles pretendem ser a transmissora de energia elétrica do setor privado brasileiro com maior valor de mercado e de maior valor para a sociedade. Vamos falar um pouquinho agora da história da Taesa. A história da Taesa começou no ano de 2000, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, realizou um leilão de instalações de transmissão de energia elétrica. A empresa foi criada como resultado desse leilão, e desde então tem crescido e se consolidado como uma das principais empresas do setor de energia elétrica no Brasil. Em 2006, a Taesa se tornou uma holding chamada Terna, através da fusão de duas companhias, TSN e Novatrans. Em 2009, ela passou a se chamar Taesa e desde então vem adquirindo uma série de novas concessões, aumentando sua atuação no Brasil. Hoje, a Taesa é uma das maiores empresas privadas de transmissão de energia elétrica do Brasil. E você sabe quais são os acionistas da Taesa? Vamos falar sobre isso agora. O controle acionário é exercido pela CEMIG e pela ISA. A CEMIG tem 21,68%, já a ISA tem 14,88%. O mercado detém a maior parte, com quase 64%. E mais uma vez, a holding americana BlackRock aparece tendo uma parte de uma empresa brasileira, dessa vez com 2% da Taesa. Eu achei interessante ver que a CEMIG é uma das controladoras da Taesa, e também achei interessante ver mais uma vez a BlackRock por aqui. Mas aí você pode ficar na dúvida, qual Taesa comprar? Qual que é a melhor? Qual que eu devo investir? A escolha de qual Taesa comprar depende muito do perfil de cada investidor. A ação TAE 11 é uma unit que representa uma ação ordinária, TAE 3, e duas ações preferenciais, TAE 4. Agora falando um pouquinho de cada uma delas, né? As ações preferenciais TAE 4 têm prioridade na distribuição dos dividendos, mas não têm direito a voto nas assembleias da empresa. Já as ações ordinárias TAE 3 dão direito a voto, mas os dividendos podem ser menores. O famoso investidor, o Sr. Barsi, é conhecido por ter ações da Taesa em sua carteira. Ele tem uma posição significativa na ação TAE 11, o que mostra sua confiança na empresa e em seu potencial de geração de dividendos, já que o Sr. Barsi é conhecido por ser um grande caçador de dividendos e empresas do setor de energia elétrica são uma das suas favoritas. Como é que a Taesa funciona? Como é que ela paga os dividendos? A Taesa lucra com a prestação de serviços de transmissão de energia elétrica no país. Ela possui presença em todas as 5 regiões do país, com 39 concessões e um centro de operação localizado em Brasília. Esse centro de operações foi inaugurado em agosto de 2023 e veio com o objetivo de aumentar a capacidade de atuação e o crescimento da Taesa. Assim, a empresa vai conseguir proporcionar uma maior confiabilidade e segurança operacional para o setor de energia elétrica. Os fundamentos financeiros de uma empresa são essenciais para entender a sua saúde financeira e o seu potencial de investimento. Vamos analisar alguns dos principais indicadores financeiros da Taesa. O PL, preço sobre o lucro, é de 10,92. A gente usa esse índice para avaliar se a ação está meio cara ou barata. Um PL acima de 10 eu já acho que é meio caro. Preço sobre o valor patrimonial. O preço sobre o VP da Taesa é de 1,90. Esse índice compara o preço de mercado da ação com seu valor patrimonial. Um PV próximo de 1 pode indicar que a ação está sendo negociada a um valor interessante, já que está próximo ao seu valor patrimonial. O dividend yield é de 7,94, ou seja, um pouco acima dos juros reais da economia. Eu vejo que ativos que rendem acima da Selic menos a inflação já são ok para ser analisados, ou, usando a métrica do Barsi, acima de 6%. O ROI, retorno sobre patrimônio, é de 17,20%. Esse índice mede a rentabilidade da empresa em relação ao patrimônio líquido dela. Um ROI mais alto indica que a empresa está gerando mais lucro com o dinheiro dos acionistas, o que é uma coisa ótima. Agora falando sobre a liquidez média diária da Taesa, ela é de quase 3 milhões de reais. Esse índice mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo, um valor que mostra que ela é uma empresa bastante líquida na bolsa, ou seja, que é fácil de comprar e vender. A Taesa teve um crescimento de receitas de quase 20% e um crescimento no lucro de quase 12%.
e um crescimento no lucro de 12% nos últimos 5 anos. Isso indica que a empresa tem sido capaz de aumentar suas receitas ao longo do tempo. Agora o que todo acionista gosta de saber, dos dividendos. Vamos falar sobre quando a Taesa paga dividendos e um pouco sobre o histórico dela. A Taesa tem um histórico consistente de pagamento de dividendos. De acordo com o estatuto da empresa, os acionistas têm direito a um dividendo anual de pelo menos 50% do lucro líquido. Entretanto, por um lado positivo, a Taesa tem um histórico de pagamentos de dividendos bem acima da remuneração mínima estabelecida em seu estatuto, com uma média acima de 72%. No setor de energia, a estabilidade dos dividendos não é garantia devido às variações nos preços da energia elétrica. No entanto, o setor de transmissão que a Taesa opera possui uma estabilidade grande, porque os contratos de concessão são longos e são ajustados pela inflação ou pelo IGPM. A Taesa distribui parte significativa dos seus lucros na forma de dividendos para seus acionistas, como a gente já viu. Agora, respondendo à pergunta, quando a Taesa paga dividendos, ela costuma pagar dividendos 2 a 3 vezes ao ano, mais precisamente entre os meses de maio e junho, depois entre agosto e novembro, e 100% das vezes em dezembro de cada um dos anos. Ou seja, ela paga com consistência, mas não, a Taesa não paga dividendos mensais, tá mais para início, meio e fim do ano. Falando sobre o 100% de pagamento em dezembro, como a gente já está chegando no final do ano, a Taesa anunciou recentemente, em 8 de novembro de 2023, que aprovou a distribuição de dividendos JCP no montante de R$ 204 milhões. O pagamento vai ocorrer no dia 15 de dezembro de 2023 e a datacom da Taesa para o recebimento foi dia 13 de novembro. Agora o que todo mundo quer saber, o que está acontecendo com a Taesa? Por que ela caiu recentemente? Recentemente a Taesa enfrentou o impacto do IGPM na diminuição dos seus lucros. O IGPM, ou Índice Geral de Preços de Mercado, é um indicador macroeconômico que indexa os contratos da Taesa, ou seja, eles são ajustados com base nesse indicador. O problema foi que o IGPM registrou uma deflação de 2,7% no período, o que afetou negativamente os lucros da empresa. Diferente da maioria das transmissoras, a Taesa tem cerca de 60% das suas receitas corrigidas pelo IGPM. Isso significa que quando o IGPM registra uma deflação, como foi o caso recentemente, as receitas da Taesa são afetadas negativamente. No segundo trimestre de 2023, a Taesa teve um lucro líquido de R$ 220 milhões, uma queda de 60,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, que ocorreu principalmente pela queda da receita e da correção monetária do contrato. Por isso, é interessante a gente ficar atento ao IGPM, porque ele é um fator importante a ser considerado para analisar o desempenho financeiro da Taesa e o seu potencial de investimento. Vamos falar agora um pouco sobre os resultados financeiros da Taesa nesse terceiro trimestre. A Taesa anunciou seus resultados para o terceiro trimestre de 2023 e nele ela registrou um aumento de quase 20% no lucro líquido acumulado no ano, passando de 661 milhões nos primeiros 9 meses de 2022 para 792 milhões no mesmo período de 2023. A receita líquida e o EBITDA subiram 10% no período, e agora com o centro de operações construídos, poderemos ver melhorias no lucro com um controle operacional melhor. E agora com o centro de operações construído, poderemos ver melhorias no lucro, já que o controle operacional vai ser maior. Leilão da Enel, será que a Taesa vai participar? Vamos falar sobre isso aí. A Enel vai realizar um grande leilão em dezembro, e a Taesa anunciou, no dia 9 de novembro de 2023, que optou por não participar do leilão de linhas de transmissão promovido pela Enel, em dezembro. Durante a teleconferência de apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2023, o presidente da Taesa, André Moreira, explicou que a decisão se deve à natureza altamente específica, concentrada em um lote de grande relevância. O Moreira afirmou que a empresa considera participar do leilão se for estrategicamente viável e enfatizou o compromisso contínuo da Taesa com leilões futuros, expressando confiança na conquista de novos ativos em um momento propício, seja por meio de leilões ou do mercado secundário. Então ele não rejeita a participação de novos leilões. Ela quer gerar valor para o acionista, destacando a disciplina de capital como elemento-chave para o crescimento sustentável e a longevidade do negócio. Então eles analisam muito bem o que eles vão investir antes deles investirem. E se vê que não vale tanto a pena, não tem um grande retorno, eles preferem nem participar. E nesse sentido, a Taesa já está avaliando os ativos relacionados ao leilão que está programado para março de 2024. Por isso, mesmo que ela não vá participar do leilão da Enel em dezembro, ela continua comprometida com a participação em leilões futuros quando for estrategicamente viável. Vamos agora falar sobre o preço-teto da Taesa, ou preço justo, ou preço-alvo, né? Do jeito que você prefere chamar. O preço-teto de uma ação é um valor estimado que indica o limite máximo que você está disposto a pagar por essa ação. No caso das ações da Taesa, TAE4, o preço-teto será calculado usando o método Bazin. Vamos pegar a média dos dividendos dos últimos 5 anos, só que nesse caso eu vou ser um pouco conservador, porque em 2021 e 2022 a gente teve um evento atípico de uma grande alta no IGPM, que não vem se repetindo atualmente. Então eu não vou considerar esses 2 anos, e escolhi pegar de 2016 até 2020. O valor do dividendo do período de 5 anos
deu R$ 4,10. Fazendo a média, dividido por 5, a gente chega em 82 centavos. Considerando a taxa de retorno de 6% do método Bazin, a gente pega o dividendo médio e divide ele pela taxa de retorno. E assim a gente chega em R$ 13,66. Lembrando que hoje, na data do vídeo, a ação se encontra próxima de R$ 12, ou seja, uma diferença de R$ 1 aí. E o que vocês acharam da Taesa? Vocês considerariam investir nela? Deixe suas opiniões aqui nos comentários abaixo. Espero que essa análise completa da Taesa tenha te ajudado a entender essa empresa um pouco melhor. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar um like, comentar e se inscrever no canal. Bom pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo sobre a Taesa. Hoje a gente aprendeu um pouco sobre a história da empresa, os seus fundamentos, como é que ela funciona, como que ela paga dividendos, Falamos também sobre os acionistas da empresa e descobrimos que mais uma vez a BlackRock está ali. Discutimos também as ações da Taesa, falando sobre cada uma das diferenças dela e qual delas o famoso investidor Luiz Barsi tem na sua carteira. Além disso, a gente falou sobre o impacto do GPM na diminuição dos lucros da Taesa e como é que é importante ficar de olho nesse índice, já que 60% da carteira dela está vinculada nesse índice aí para correção. Falamos sobre os resultados financeiros do terceiro trimestre e ainda calculamos o preço teto. Bastante conteúdo, Obrigado por assistir, até a próxima, é isso, falou!